Muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, iniciamos hoje mais um Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer a você, líder empresarial, temas relevantes, informações importantes sobre o mercado e o setor privado. Estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma web e também pelo Lead Digital. Você que já se cadastrou pode acompanhar e interagir por lá. O tema de hoje é tecnologia e segurança digital no e-commerce, nesse momento que passamos aí os últimos meses comprando praticamente tudo online, muito e-commerce surgindo e facilitando nossa vida, mas também levantando a questão da nossa segurança digital. E para abordar esse tema, três craques: o Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale, o Juliano Otta, CEO da Telha Norte, e o Fernando Cirne, CEO da Localweb. O anfitrião desse debate de hoje, nada menos que Marcos Gouveia, nosso presidente do Lead Comércio. Ele é um profundo entendedor do varejo, tenho certeza que vai conduzir um belo debate com os convidados. Passando rapidamente aqui a vocês a dinâmica desse Lead Talks, nós teremos as apresentações iniciais de cada convidado, começando pelo Fernando Cirne, depois o Bernardo e, por último, o Juliano Otta. A gente pede a vocês que façam uma apresentação de até 10 minutos, contando um pouquinho sobre vocês, sobre a empresa de vocês, para contextualizar o público, e também um pouquinho sobre o tema sugerido. Depois, terminando a apresentação do Juliano, o Marcos Gouveia já conduz o debate aqui, levantando as questões dele e também do público que nos assiste. Lembrando aqui a vocês que estão nos assistindo, mande sua pergunta através da caixa de mensagem embaixo do player. É só mandar sua mensagem citando o seu nome e empresa, nós vamos direcionar ela aqui aos convidados. Então, sem mais delongas, já vou passar ao Marcos Gouveia de Souza, presidente do Lead Comércio. Marcos, vou pedir que daqui você já dê sequência como anfitrião aqui desse Talks, para depois da sua saudação já passar ao Fernando. Marcos, boa noite, já passo a você a palavra. Bom, boa noite, Johnny, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma oportunidade de aprender com líderes do setor de varejo e serviços, especialmente na área de tecnologia, num ambiente onde o processo de transformação está repetido à exaustão, tem sido muito intenso, amplo e profundo. Mas se tem alguma coisa que nesta pandemia veio para ficar, é este crescimento ao uso dos instrumentos digitais para fins de compras, de relacionamento, de promoção. Porém, tudo isso se traz inúmeros benefícios sobre a ótica do omniconsumidor, sobre a ótica das empresas, traz consigo também algumas preocupações, principalmente aquelas ligadas à segurança. Nossa conversa de hoje vai gravitar em torno deste tema, não só a questão da segurança, mas como se dá o crescimento do uso, as consequências de tudo isso, as oportunidades e as ameaças que essa transformação traz consigo. Então, nós vamos já iniciar e eu queria convidar o Fernando para que desse início fazendo a apresentação da ClearSale e também um pouco sobre ele próprio. Tá bom? Vamos lá, Fernando? Olá, Marcos, obrigado. Na verdade, Localweb, né? Vou falar um pouco da Localweb. Inverti aqui a minha sequência. Era para ver se está todo mundo atento. Ele fala... Para ver se está todo mundo atento. A gente trabalha junto com a ClearSale, né? É parceira nossa aqui, então não tem problema nenhum. Deixa eu falar um pouquinho da Localweb, né? Eu tô há 8 anos na Localweb. A Localweb é uma empresa de 22 anos. Deixa eu compartilhar. Trouxe 2 slides que vão ajudar um pouquinho essa... Dá para enxergar aí todo mundo? Enxerga aí, Gouveia? Tá bem visível. Então, vamos lá. A Localweb é uma... Opa. É confidencial mesmo? É, só para vocês. Vamos lá. A Localweb é uma empresa de 22 anos. Ela é muito conhecida pelo que nós chamamos de Be-Online, né? Be-Online é o que todo mundo conhece que a Localweb faz, que é a parte de hospedagem, domínio,
soluções de cloud. A gente faz isso há mais de 22 anos, mas a Localweb mudou muito, né? Ela, de 10 anos para cá, ela começou a se transformar para se preparar para o crescimento das PMEs no mundo digital, né? Então, ela começou a desenvolver internamente, através de aquisições, um portfólio muito grande de SaaS também. Então, hoje, a gente tem aí um portfólio completo de e-mails corporativos, a gente trabalha também com e-mail marketing para pequenas, médias e grandes empresas. Temos aí a solução All-in, que seria uma solução de marketing digital. A gente trabalha com criador de site. Compramos uma solução no ano passado, chamada Delivery Direto. Delivery Direto, nós fazemos aplicativos para restaurantes que não querem ficar dependentes só de um iFood. Então, se você tem uma rede de restaurantes, um restaurante que quer ter um aplicativo próprio e não pagar alta comissão de um iFood e ter seu próprio aplicativo, a gente faz isso. Essa solução, para você ter uma ideia, ela está vendendo 4 vezes mais do que vendia antes do Covid, né? Então, a gente se preparou muito em SaaS, seja com desenvolvimento interno, seja com aquisição de empresas. A gente tem hoje aí 6 marcas e crescemos bastante. E também temos o que acho que é o foco principal da nossa conversa, nossa área de e-commerce, né? Onde nós temos a marca Tray, a marca Tray Corp, que é para empresas um pouco maiores, porém não tão grandes, né? E também o IAP, que é nosso meio de pagamento. A Tray hoje é uma solução líder para PMEs no Brasil, né? Quando a gente fala PMEs, a gente está falando de um GMV médio hoje que a gente atende R$30 mil por mês, são realmente PMEs mesmo, né? Vou avançar um slide, falar um pouquinho o que é a Tray. Começando para o lado direito, né? A Tray não é apenas uma solução que você faz a sua loja e pronto, e sai vendendo. A Tray, além de fazer a sua loja, que a gente faz com muita competência, a gente é uma plataforma com mais de 116 integrações. A plataforma mais completa do Brasil para PMEs. Então, você monta a sua loja, consegue montar a sua loja em um dia. A gente tem vários templates prontos, né? Você só popula com a sua imagem, com a sua tipologia, né? A gente está integrado com, por exemplo, 20 marketplaces. O que significa isso? Que depois que você monta a sua loja, você pode imediatamente, de forma muito simples, colocar todo o seu estoque disponível em marketplaces como Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Americanas, e por aí vai. Desculpe se eu estou não colocando todos os 20 nomes. Você consegue imediatamente começar a sua venda nesses marketplaces, o que alavanca muito rapidamente as suas vendas. Você consegue, por exemplo, integrar a sua plataforma com mais de 40 ERPs. Muito importante, né? Se você vende, você precisa emitir uma nota e a gente está integrado. Você consegue integrar com 3 soluções de logística. Você consegue integrar com 8 soluções de pagamento, inclusive a nossa, mas mais do que isso, a gente é uma solução agnóstica, a gente está integrado com várias soluções de pagamento. Ou seja, 116 soluções, integrações que fazem com que o nosso cliente consiga rapidamente evoluir no e-commerce, que é nosso mantra, né? Nós, nos últimos 12 meses do ano passado, né? Nos últimos 12 meses, a contar esse primeiro quarto, os 3 quartos do ano passado, movimentamos na Tray 4,9 bilhões, o que, de acordo com os dados do IBIT, representou 6,2% do e-commerce do Brasil. Então, é uma solução muito parruda aí, né? Efeitos do Covid, né? A gente se preparou muito para esse ano estar crescendo, independente do Covid, né? Nós preparamos essa plataforma, a gente tem se preparado muito para ajudar os PMEs a se digitalizarem, e isso já aconteceu muito em janeiro e fevereiro, independente do Covid. Como vocês podem ver no gráfico da esquerda superior, em fevereiro, nós vendemos, em relação ao último quarto do ano passado, 78% mais lojas, né? Já foi um resultado muito bom. Mas aí, com o Covid em março e em abril a gente chegou atingimos aí 250% a mais de lojas que procuraram nós colocamos para dentro da nossa plataforma. Quer dizer, um absurdo o quanto mais lojas nós colocamos no nosso ambiente, né? Em relação ao volume transacionado, mesmo em janeiro, mesmo sem Covid, a gente já vinha aí numa toada muito interessante, né? Em janeiro de 2020, nós
tivemos uma movimentação 50% maior do que em janeiro de 2019. Em abril, com o Covid, quase 80%, e esses dados eles estão se elevando aí nos meses sequentes. Ou seja, são duas mensagens importantes, né? 3 mensagens acho que eu queria passar. Primeiro, que Localweb não é mais uma empresa de hospedagem, ela é de hospedagem, mas não só de hospedagem, de cloud, de e-mail. É uma empresa que hoje tem soluções SaaS, a gente ajuda restaurantes, ajudamos todo tipo de PMS e principalmente uma solução líder para e-commerce. Nós já vimos crescendo muito antes do Covid, o que mostra o quanto os PMS no Brasil já vinham se preparando para a digitalização esse ano. E com o Covid, a gente percebe que há uma preocupação maior desse mercado que esses números mostram, né? Então, a gente está muito feliz ninguém está feliz nesse momento, obviamente, com o Covid, mas a gente está muito feliz de estar podendo ajudar os PMS a se digitalizarem e tentar mudarem, né? Já que a gente tem que conviver com o Covid, tentarem a se reinventar nesse momento. Então, acho que é isso, Gouveia. Acho que eu usei meus 10 minutos aí, acho que não cheguei a utilizar, né? Mas... Muito bem usados. E eu vou passar agora para o Bernardo, mas agora esclarecendo, né? A ClearSale esteve conosco na China, depois esteve em Nova York, na NRF, e depois no pós-NRF, aqui em São Paulo. Vejam como foi importante, como criou uma sugestão na minha mente. Eu fiquei com a marca fixada. Tá certo? Vamos lá, Bernardo. Gente, boa noite. Prazer falar aqui com todos vocês. Eu vou compartilhar aqui alguns slides também. Só um minutinho. Vocês veem minha tela aí direitinho? Perfeito. Está completa. Legal. Então, falando um pouco de mim, né? A ClearSale foi fundada pelo Pedro Chamuleira. Eu estou com ele desde o começo, mas não sou fundador. E muitas vezes vocês vão ler aí, Bernardo, fundador da ClearSale, cofundador, é quase carinhoso de tanto que eu estou no começo, mas, de fato, o Pedro Chamuleira é o fundador da ClearSale. Eu sou hoje sócio e CEO da ClearSale. Tem uma holding hoje que é dona da ClearSale e tem outras empresas. Sou formado em estatística pela Unicamp, fiz mestrado em finanças, doutorado em administração. Sou empreendedor em Endeavor desde 2011. E estou aí na ClearSale desde 2008 formalmente e desde os primórdios, antes de me tornar sócio efetivamente. Aqui a gente pode ver o crescimento da ClearSale, uma empresa brasileira que surgiu do nada, e o que a gente foi fazendo ao longo da história, né? Então a gente cresceu com o e-commerce, sempre fazendo segurança digital no e-commerce, ou seja, quando tem todos esses ataques, esses phishings, etc., o que o fraudador quer? Ele quer capturar dados para que ele possa usufruir, na grande maioria das vezes. Às vezes é para prejudicar alguém, mas às vezes é para usufruir. E um dos crimes mais comuns é a compra no e-commerce usando cartão de crédito de terceiros, né? Então, por exemplo, alguém pega o cartão do Marcos, faz uma compra no e-commerce com o cartão dele, e aí, quando ele vê na fatura, ele vai ver lá, por exemplo, R$2.000 no Magalu, ele vai ligar para o banco, falar, não reconheço a transação. O banco, dessa forma, estorna para o Marcos, porque não teve nem chip, nem senha, e ele não paga o e-commerce. Então, é importante todo mundo que está entrando no e-commerce agora saiba que o risco do uso de cartão por terceiros é do e-commerce. E toda essa massa de dados roxa aqui que vocês veem, ela é de e-commerce. E aí, depois, em 2012, a gente foi diversificando a atuação, porque todos os dados que a gente captura, eles servem também para roubo de identidade de forma geral. Então, não só fazer uma transação no e-commerce, mas também
Alguém pode emitir um cartão de crédito em nome de terceiros, pode solicitar uma linha de telefone pós-paga em nome de terceiros, pode se cadastrar como representante comercial em nome de terceiros, e tudo isso a ClearSale protege, né? Então, a gente começou a diversificar para Fraud Application aqui em 2012. Em 2015, a gente iniciou aí a internacionalização, e hoje estamos atuando nessas duas frentes, crescimento internacional e diversificação de atuação para Fraud Application no Brasil. A ClearSale hoje tem escritório em São Paulo, em Miami e na Cidade do México. Tem clientes em todos esses países pintados em laranja, e já autenticou consumidores, ou seja, já viu se a verdadeira pessoa por trás dos dados é ela mesma, é quem está usando, em todos esses países de cinza escuro. Ou seja, a gente já viu se um chinês que estava comprando numa loja nos Estados Unidos, se ele era ele mesmo ou se era alguém se passando por ele. Então, a gente tem 3 dos 5 maiores bancos de varejo do Brasil, tem 4 telecoms, tem 9 dos 10 maiores varejistas online do Brasil, mais de 900 clientes internacionais e por aí vai. E como a gente faz tudo isso, né? Como eu disse, o meu background é de inteligência artificial. Eu sempre trabalhei com inteligência artificial até assumir as funções executivas na ClearSale, mas até hoje adoro isso. Então, nossos dados vêm de inúmeras fontes, de telecom, financeiras, e-commerce, de fora do país, venda direta, bancos, fintechs, etc. Isso cria um efeito de rede gigantesco e, com ela, a gente pode saber. Então, usando o Marcos como exemplo de novo. Vamos supor que o Marcos já solicitou um cartão de crédito, o cartão foi entregue na casa dele, nos Jardins. Não estou chutando aqui, tá, Marcos? Não consultei seus dados, não. Depois, se ele faz uma compra no e-commerce, que acabou de começar a vender online e se hospedou lá na local web, e é consultado na ClearSale, eu estou vendo que é o Marcos que está entregando na mesma casa que o cartão foi entregue, que não deu fraude, e talvez ele esteja usando o mesmo device, o mesmo celular ou o mesmo computador que ele utilizou anteriormente. Isso cria um efeito de rede que minimiza muito o risco de fraude dele. Por outro lado, isso também cria um ecossistema do alerta, que a gente diz. Se uma fraude já foi feita numa telco para solicitar uma TV a cabo com um telefone celular, e depois esse telefone celular aparece 3 dias depois tentando comprar no e-commerce, já tem um alerta de risco aí que a gente resolve, que a gente usa para gerar os scores de inteligência artificial. Diferente da maioria das ferramentas de gestão de fraude que existem no mundo e existiam até pouco tempo atrás, a gente não oferece uma ferramenta para que o meu cliente, seja ele o e-commerce, seja ele o banco, faça a sua gestão de risco. A gente se chama de Performance as a Service. O e-commerce, por exemplo, manda os dados para a ClearSale, a gente passa por modelos de inteligência artificial, classifica o risco. Se for alto risco de fraude, a gente manda para uma análise humana. Se for baixo risco, a gente aprova automaticamente. Então, a ClearSale, no final, decide se as transações seguem ou não, para 9 de 10 maiores e-commerce no Brasil, por exemplo. Com isso, o que eu vendo para o e-commerce não é um carro, já é o Uber, é o que ele precisa. Eu já vendo os indicadores de fraude dele, então você vai ter 0,4% de fraude, 97% de aprovação e vai decidir 100% dos pedidos em até 2 horas, por exemplo. É isso que a gente vende. A gente acredita sempre
no processo de autenticação mais sem fricção possível para o usuário, porque se eu tenho 3% de tentativa de fraude no Brasil, significa que 97 compras em 100 são de bons consumidores que não têm que pagar pelo risco da fraude. E aí não adianta cercá-los de processos e passos adicionais que vão acabar fazendo você perder venda. E, por último, a gente tem Human Touch, né? A gente tem a análise humana e isso contribui muito para os modelos de inteligência artificial. Quando vocês passam naqueles programa de teste se você é um robô ou não, e marca aquelas ruas que o Google pede para você marcar as imagens de carro, você é um humano que está retroalimentando o sistema de inteligência artificial do Google. Se a gente pega 100 mil humanos e começa a marcar todos os cachorros falando que é carro, o modelo de inteligência artificial dele nunca vai funcionar. Então, como a gente sempre tem a marcação humana da parte arriscada, a gente não gosta de reprovar automaticamente, a gente tem os modelos de inteligência artificial mais precisos do mercado, tanto aqui quanto fora do país, e a gente usa esses 3 elementos como pilares de prevenção à fraude. Então, assim, fazendo uma grande história curta e ficando dentro do meu tempo, isso é a ClearSale. Muito bom, muito grato, Bernardo. Vamos agora cair no lado do mundo real, porém combinado com o digital. Aqueles exemplos que vocês estavam colocando todos, né, que colocavam o consumidor, Marcos, comprando, dando cartão e daí para frente, nós podemos trazer agora que ele está na Telha Norte para fazer um experimento. E o Juliano vai nos falar um pouco sobre si mesmo e Telha Norte Tumeleiro. Obrigado, Marcos. É um prazer falar com você, com o Johnny, com o Bernardo e com o Fernando, meus fornecedores aí. Se a produção puder colocar a minha apresentação para eu explicar rapidamente o Grupo Saint-Gobain, do qual nós fazemos parte a Telha Norte, Tumeleiro. Por favor, vamos lá. Pode começar no slide 2 mesmo. Por favor. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas a Telha Norte Tumeleiro é parte do Grupo Saint-Gobain, um grupo de origem francesa, mas que está hoje em 68 países. É um grupo tricentenário, como poucos no mundo. Ele foi fundado há 355 anos atrás como uma startup que tinha a ambição de produzir, naquela época a tecnologia era tecnologia industrial, tinha a ambição de produzir vidros e espelhos para o Palácio de Versalhes, o que foi feito com muito sucesso, que dura até hoje. E essa primeira inovação conduziu a Saint-Gobain durante esses 3 séculos e meio, com muitas inovações, mudanças de modelos de negócio, várias entradas em novos segmentos, saídas, inovações, muitas inovações industriais e, recentemente, muitas digitais também no mundo do corporate venture. E é uma empresa muito grande, é uma empresa de 170 mil funcionários e é ainda uma empresa muito diversa. Hoje, a composição da Saint-Gobain, metade dela em varejo e distribuição de materiais de construção, do qual eu faço parte, materiais de construção, 28%, depois vidros, que ficou uma parte muito pequena, e alguns materiais de alta performance, onde, inclusive, eu já trabalhei. Eu tive a oportunidade de conhecer a Saint-Gobain, eu sou formado pela FGV, assim como o Marcos, me aventurei em consultoria, trabalhei na P&G, depois eu fui fazer um mestrado na França e fiquei por lá. E foi lá onde eu encontrei a Saint-Gobain e tive a oportunidade de começar no varejo. Eu comecei lá na Espanha e na Itália, depois eu fiquei na França praticamente 10 anos, e eu pude conhecer mais esse grupo e o mundo do varejo, do qual eu tenho dificuldade de sair. A Saint-Gobain tentou me levar para o mundo industrial, eu fiquei durante quase 3 Bernardo, eu estou vendo que nós estamos conectados. Acho que o Juliano deu uma travada.
Acho que o Juliano deu uma travada. Travou ali. Eu acho que eu voltei agora, né? Voltou. Voltei. Eu acho que eu estava no slide da Telenote do Meleiro, né? Era a transição. Nós somos hoje... Próximo slide, por favor. Bom, nós somos hoje 73 lojas, nós somos um dos líderes nacionais de home center, apesar de ter uma presença focada no Sudeste e no Sul do país. Nós temos 4 centros de distribuição, um em cada estado, onde nós temos lojas, aproximadamente 4.000 funcionários, e eu coloco com muito destaque aqui o e-commerce e os outros canais digitais que a gente tem desenvolvido. E o próximo slide mostra que, nesse momento, nosso foco é ajudar as pessoas para elas viverem mais em casa. Nós temos o propósito de facilitar a obra, mas, como vocês sabem, as obras deram uma interrompida, então a gente deu uma desviada, uma declinada no nosso propósito, para que, nesse momento, a gente ajudasse os nossos clientes a poderem não somente ficar em casa, mas viver em casa. E toda essa pandemia, essa quarentena, trouxe diversas necessidades, acho que foram constatadas aí pelo aumento das consultas na ClearSale, que, aliás, a gente utiliza muito bem e salva muitas fraudes possíveis no nosso e-commerce. E nós temos tido um aumento muito grande dos nossos canais digitais. Mas isso tudo só foi possível porque, já em 2018, a gente começou, ou a gente acelerou os investimentos na infraestrutura da companhia, tanto em tecnologia como nas pessoas, nos soft skills que são necessários para a cultura digital. E a partir da pandemia, a gente acelerou esse movimento e a gente, por exemplo, no e-commerce, a gente cresceu naquele período em que as lojas fecharam, as lojas de materiais fecharam lá do dia 15 de março até o dia 1º de abril, nós multiplicamos o e-commerce por 3 e a boa notícia é que ele continua crescendo. Então, nós estamos hoje 3 vezes maiores do que antes da pandemia, mesmo hoje com todas as lojas abertas. Isso foi possível porque a gente criou diversos squads e a gente colocou como propósito o serviço aos clientes, tirando da lógica comercial, que não era possível e nem viável, e olhando para aquelas necessidades mais latentes do cliente. Então, por exemplo, a gente colocou o frete expresso de pé, a gente não tinha frete expresso. O frete expresso em materiais de construção era considerado 3 dias úteis. A gente colocou o frete expresso em 6 horas e hoje tem um OTIF de 99% em um dia. Nós colocamos o drive-thru em 10 dias, em 10 lojas em um dia de pé. Nós colocamos uma loja itinerante desde do pensamento dessa loja até a execução em uma semana. A gente chamou isso de Telenote já na sua porta. Então, essa loja itinerante, já há 2 meses, ela vai em diversos condomínios em São Paulo e Porto Alegre, com uma cesta de produtos de 700 itens a preço de custo, ou seja, numa lógica zero comercial e totalmente de serviço. Logicamente, isso a gente espera que seja revertido no futuro, que tenha essa memória afetiva de serviço a gente. Enfim, são diversos serviços, frete grátis para idosos e profissionais da saúde, desconto de 20% para todos os profissionais de saúde, não importa a loja onde ele vá. Então, a gente entrou num modo de serviço que, na verdade, é um modo que as empresas nunca deveriam ter saído ou deveriam ter sempre entrado. Porque a lógica que a gente enxerga hoje mais claramente com essa crise, que ajuda a gente a ver muitas coisas, é que primeiro a gente tem que servir, depois a gente tem que vender. E isso está muito claro para a gente tem enxergado demais e colocado muito mais foco. E o que é muito gratificante, nós, como uma empresa física, que nunca vai ser uma nativa digital, eu sempre digo, nós somos um bom imigrante, um imigrante muito disciplinado, como eu fui quando eu morei muitos anos na França, que tenta falar a língua, nesse caso a língua digital, com pouco sotaque de forma fluente. Nós somos imigrantes extremamente dedicados, né? A gente talvez nunca chegue no nível do nativo, mas vocês podem constatar pelo serviço que a gente tenta o melhor. E tentando o melhor, a gente estava um pouco mais preparado do que os concorrentes nesse momento. E é por isso que os serviços saíram. Então, toda semana era saindo 1 ou 2 serviços para os nossos clientes. E essa semana eu estou muito satisfeito que a gente lançou um serviço que chama Assistente Virtual, que é um serviço em que os clientes compram o produto e a gente guia, pega na mão do cliente virtualmente e ensina os clientes a instalarem o produto. Tudo isso para fazer com que ele... E de graça. É um serviço subsidiado
no intuito de servir. Então, é uma jornada muito interessante, logicamente que vem com muitas restrições, a gente deve falar durante o debate, com o aumento das tentativas de fraude, inclusive as físicas, eu estava comentando para o Marcos antes do debate, inclusive nas nossas lojas físicas tem um aumento muito grande, então traz esses grandes desafios pela frente. Mas é um bom caminho que lança a gente para frente, sabendo que a gente pode sempre fazer mais, melhor e com muito menos recursos, que é o nosso caso atualmente. Muito bom, gente. Obrigado, Juliano. Acho que a apresentação de vocês, sem dúvida, contribui muito para normatizarmos as percepções sobre as empresas e sobre vocês também, ajudando que a nossa audiência, que é uma audiência bem diversa em termos de segmentos de atuação, tamanho de empresas e tudo mais, possa ter uma visão integrada de quem são os nossos debatedores de hoje. Eu vou começar com o Fernando. Você mostrava o crescimento significativo que vocês tiveram neste período e existe uma estimativa de que o e-commerce do Brasil, que no ano passado vendeu pouco mais de quase 62 bilhões de reais, possa chegar este ano a 100 bilhões de reais, por força do crescimento que tem sido experimentado, como esse que o Juliano acabou de mencionar. Essa é a estimativa de vocês também, Fernando? Não, a nossa estimativa, você está colocando, né, o e-commerce vem crescendo perto de 20%, né, Gouveia? E esse ano a estimativa está crescendo próximo de 40%, né, de 62 para 100 bilhões, que é o que você está colocando, né? Uhum. A nossa estimativa é um crescimento maior do que esse, para o nosso público, né? Porque a gente está falando de PMS. Veja, o ano passado, onde o mercado cresceu perto de 20%, a minha base de e-commerce cresceu 47% já. Eu cresci mais do que o dobro do que o e-commerce no Brasil. Então, se o mercado crescer 40%, eu devo estar crescendo bem acima de 50% esse ano. Tá? Porque eu tenho dois efeitos. Eu tenho o efeito de fazer com que os meus clientes transacionem mais, mas eu tenho o efeito de fazer com que novas pessoas entrem para esse mundo. Então, eu tenho um efeito duplo nesse caso. E eu estou trazendo, você viu, eu estou quase que multiplicando por 2,5 vezes a entrada de novos clientes para a minha base. Esse cliente, ele entra com um ticket que ele gasta comigo, que esse ticket reflete o quanto ele transaciona. Tá? E esse ticket, ele multiplica quase por 7 em 3 anos. Então, eu vou ter um efeito muito forte, não só do meu cliente, que vai transacionar mais, como da entrada de novos clientes. Então, nossa estimativa é algo bem acima de 50% no nosso caso. Pela combinação dos dois efeitos, né? Quer dizer, as lojas e as redes, ou os peer players que já estavam nesse mercado, crescem muito, porque a demanda está se concentrando via e-commerce. Quem já estava... Os novos entrantes também vão se tornar uma parte... Eu tenho muita gente nova. E quem já estava está transacionando muito mais. E tem um efeito interessante também, Gouveia, que quem está entrando... Uma pergunta que muito investidor faz. Poxa, você está trazendo 2,5 vezes mais clientes por mês. Tem qualidade quem está entrando? Tem qualidade. Isso é uma pergunta muito importante. Quem está entrando tem qualidade. A gente tem percebido, inclusive, que tem uma porcentagem maior de lojas, de pessoas que já faziam o varejo offline, que estão entrando agora por online. Antes, eu tinha muita gente que não fazia varejo nenhum, que era novo player, que vou começar a fazer meu varejo, que era um aventureiro. Aventureiro não, pessoa que vou abrir minha loja online. Não era um offline. Agora, por conta do Covid, tem muito player que é offline, fala, eu preciso me transformar em online. Isso significa menor chance de falha, maior chance de sucesso. Isso é maior qualidade. Isso é um indicador interessante. Outro indicador interessante é o volume transacionado. A gente percebe que essas pessoas estão lançando a loja logo,
e mais do que estão tracionando um bom volume logo no começo. Então, essa qualidade, além de estar acelerando, estão entrando com qualidade. Isso é uma boa notícia, quer dizer, não é só volume que tende depois a ir embora. A gente está falando de pessoas que estão entrando e estão entrando com qualidade. Muito bom. Bernardo, você estava... Antes de começarmos o nosso papo aqui, nós estávamos falando um pouco deste crescimento da incidência ou tentativa de fraude no ambiente digital. Nós estamos discutindo aí essa questão do grande crescimento do e-commerce no Brasil e no mundo, né? Nesse período, a fraude, a tentativa de fraude acompanha esse crescimento e ela tem alguma característica diferente no momento de forte expansão das vendas do e-commerce? Certo. Houve um crescimento na tentativa de fraude. Primeiro, vamos entender todo o contexto, né? Uhum. Se a gente olhar ano, eu não tenho o número preciso, mas tem tanto o relatório do Neotrust, que é uma empresa do mesmo grupo que a ClearSale, e pelas próprias empresas que a gente faz a segurança digital, maio 2020 contra maio 2019 cresceu 100% o e-commerce. Essa é a verdade. E ele cresce, como o Fernando disse, de duas maneiras. Nunca tanta gente que não comprava online passou a comprar e nunca tanta gente que nunca vendeu online passou a vender. Eu gosto muito daquele meme lá. Quem é que fez a transformação digital da sua empresa? O CTO, o CEO, não, foi o coronavírus, né? Ele fez top-down, foi de uma vez só. E o que acontece é, quando você tem muita gente inexperiente num ambiente digital, isso abre a porta para fraude, porque não é você que compra online já uma vez por mês. Aumentou tanto a frequência de compra de quem já comprava, quanto novos compradores começaram a comprar. Somado a isso, a gente teve um processo de digitalização gigantesco com a Caixa, que tem que pagar o benefício dos informais, e aquilo se deu por meio digital, em sua grande maioria, por um app, por abertura de um app. Eu tenho um dado aqui que entre o dia 6 e dia 13 de abril, o Google identificou aproximadamente 18 milhões de e-mails com phishings por dia. Lembrando que phishing é aquela armadilha que você cai para o cara capturar os seus dados. Então, essa inexperiência do comprador e do vendedor é um ambiente propício para fraude, e as fraudes, de fato, cresceram, chegaram a crescer 80% em valor. A tentativa, né? Mas o lado bom é que as vendas boas cresceram mais do que 80%, cresceram 100%. Então, relativamente, as fraudes cresceram menos que a venda, apesar de terem crescido 80%. E, felizmente, assim, para quem já era vendedor, a gente consegue aí eliminar 95% ou mais % das tentativas de fraude. O risco que fica, e eu me sinto até no dever de falar isso, é quem começou a vender online. Por exemplo, tem um bar aqui no bairro, que um Irish Pub, que vende cervejas importadas, etc., que eu costumava ir de vez em quando. O cara virou uma distribuidora de cerveja. E te manda o link de pagamento no WhatsApp, você paga, ele entrega, ou então você faz um drive-thru lá e pega a cerveja. Muito legal. Então, como o Fernando disse, na hora que você começa a vender digital, você começa a vender para o consumidor digital, que não está acostumado a falha. Uma vez, se você comprar uma cerveja vier amassada latinha, eu vou esquecer o cara e vou comprar nas grandes redes, né? Mas é muito legal isso, mas ele tem que lembrar que se alguém usar o cartão de terceiro, a responsabilidade é dele. Então, assim, quem está entrando também está vulnerável. Então, tem todo esse ecossistema. Resumindo e respondendo, cresceram, sim, muito as tentativas de fraude, mas as vendas boas cresceram mais. Ótimo. Juliano,
Você estava destacando um pouco a velocidade com que vocês implementaram projetos, alguns como foi colocado, que já estavam assim no pipeline de vocês, outros que vocês tiveram que criar, desenvolver, implementar rapidamente para atender os interesses que estavam emergindo. Como é que você vê este processo de transformação ágil de uma organização, combinando com tudo que envolve o virtual, transformando a cultura dessa organização para um período maior de tempo? Sim, Marcos. O Bernardo falou uma coisa, que é um meme que correu em todas as redes sociais, né, sobre o grande transformador digital, que é o coronavírus. Eu estava pensando aqui o que pode ter sido, né, o gatilho para que isso acontecesse. E o que eu vejo da nossa janela, né, que é restrita ao nosso segmento, mas que tem me dito muita coisa. Com o corona, eu acho que a nossa empatia aumentou. Eu acho que com todas as crises, eu acho que os nervos ficam mais à flor da pele, e com isso a gente está sentindo melhor a dor do cliente. E para nós, o maior combustível dessa transformação está sendo enxergar e sentir melhor o que o cliente sente. Até então, nós estávamos num processo tradicional de transformação digital, né? Trabalhando em todas as fundações, trabalhando na parte da cultura, com uma consultoria, que tem nos ajudado bastante. Mas eu acho que faltava esse combustível, que é o que faz a diferença, que é que faz a gente ter ritmo, que é o que faz a gente buscar o MVP, que a gente não buscaria numa solução tradicional, que é o que faz a gente buscar o que é realmente importante. Então, nesse período, a gente conseguiu enxergar o que é essencial e o que a gente tem que priorizar. E aí, o recurso, ele vem ou não vem? E na maioria dos casos que eu citei aqui, ele não veio, e a gente realizou da mesma forma. Logicamente, com o recurso a gente realizaria melhor, mas ele atendeu essa necessidade muito bem. O grande desafio que a gente tem agora é manter todos essa visão clara, depois que acalmarem um pouco as coisas, e que a gente se acostumar com esse cenário, né? Então, a gente já está começando a se mexer. Eu criei, junto com o meu time de direção, a semana passada, que a gente tem chamado de pílulas de melhoria. Com o digital, a gente não podendo visitar muito as lojas, a gente tem feito visitas virtuais e se exposto a problemas do cliente para que a gente não se vicie, porque 2, 3 meses já é suficiente para a gente esquecer o que a gente viu há 2, 3 meses atrás. Então, isso tem sido fundamental. E um outro processo mais doloroso, a gente também começou a enxergar muito mais as restrições que nós temos. Então, nós temos restrições de infraestrutura tecnológica enormes. Então, tem parque de equipamento para os vendedores, colocar todos eles com smartphone decente, colocar links melhores nas nossas lojas. A gente precisa refazer o nosso OMS, porque dessa forma não dá. Então, também, ao mesmo tempo, dá desespero que a gente vê as nossas restrições mais claramente. Mas a chave da questão está em manter esse foco no cliente e, como tudo é digital, e quando eu digo tudo é digital, eu faço isso para provocar, eu acredito que tudo é digital. Mesmo as interações físicas, elas são digitais. Porque as pessoas, mesmo os mais antigos como nós todos aqui, que temos talvez mais do que 30 ou 40 anos, a gente já tem, apesar de não ser nativo, a gente já tem um comportamento digital. Então, tudo é digital, o consumidor é digital, e mesmo nas nossas relações humanas, a gente é digital, porque a gente é interativo, a gente é muito mais rápido, a gente não tolera mais o tipo de comunicação que a gente tolerava no passado. Então, tudo é digital, e eu acho que o grande desafio das empresas, de uma empresa como a minha, que é imigrante digital, é fazer com que as pessoas tenham todas as ferramentas mentais para viver nesse mundo digital, que elas saibam se comunicar de uma forma digital, que elas saibam se capacitar de uma forma digital, e por trás de tudo isso, logicamente, eu não vou ignorar que tem as ferramentas digitais que todas as empresas têm que investir massivamente, e certamente isso é um CAPEX mais significativo que mesmo as empresas físicas vão ter, mais do que abertura de lojas. Ótimo. Marcos. Oi. Se você me escuta, eu queria tentar fazer uma pergunta. Tá cortado? Tá liberado. Tá cortando um pouco. Tá rindo.
Ó, Marcos, eu vou mandar a pergunta para o seu WhatsApp, você lê para mim depois? Senão vai picotar aqui. Lógico. Você tem crédito, Johnny? Pode mandar. Mando por aí, cara. Tocar okay. Aí eu vou escrever aqui. Bom, deixa eu então voltar aqui ao Fernando, porque esse conceito que o Juliano acabou de trazer, que talvez um dos subprodutos positivos desse período é essa sensibilidade à dor do cliente. Que significa, figurativamente, quase que trazer o cliente, seja ele quem for, para a sala de reunião da diretoria, quando existia reunião, e ouvi-lo, né, de forma mais intensa e ser mais sensível a isso. No caso de vocês, Fernando, como é que isso se traduz no apoio, na atenção para fazer, principalmente, esses novos digitais poderem tirar proveito do enorme conhecimento que vocês acompanharam ao longo do tempo e como vocês os ajudam a tornarem-se mais efetivos na sua atividade? Em 3 ações, Gouveia. Nós começamos, a gente tem um site chamado Escola de E-Commerce. A gente percebeu que vender uma solução de e-commerce não é tão simples quanto vender um produto de varejo. O cliente precisa e fala assim, poxa, vou virar um varejista online. Mas como que eu vendo? Como que eu faço logística? Como que é a precificação? A gente via que o cliente de e-commerce, ou no caso o lojista, né, ele tinha muito desconforto, muita insegurança. Nós criamos um site chamado Escola de E-Commerce, que tem mais de 1.200 artigos, webinars, assim por diante, onde a gente ensina o cliente como fazer o e-commerce. Tá? Tem de tudo, desde como lançar o teu site, utilizando a nossa plataforma, como que eu faço para vender no Google, como eu faço para vender com inbound, como eu faço para vender com outro tipo de mídia, precificação, como faz para entregar. Então, a gente faz todo o processo para ensinar o cliente, desde a compra da plataforma até o lançamento da plataforma, integrar no marketplace e assim por diante. Não é tão simples e a gente percebeu que o nosso cliente precisava desse apoio. E hoje a gente tem um site mais completo do Brasil, com a escola de e-commerce que ensina o cliente a fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando eu falei da integração com mais de 110 integrações com outras plataformas. O cliente não quer hoje só ter uma loja. Tá? O cliente ele quer ter uma loja, ele quer ter tudo lá dentro. Ele quer ter integração com o RP, ele quer vender tudo no marketplace e assim por diante. Ele quer vender no marketplace, quer ajudar a vender. Você lança uma loja, você não vende, você vai embora do e-commerce. Não adianta. Tá? A mesma coisa com fraude. Você lança uma loja e começa a ter um monte de fraude, você vai embora. Você precisa de todo o conforto para continuar operando. Então, a gente falou assim, poxa vida, eu não posso ter só uma loja. Eu preciso ter um one-stop shop para o e-commerce. E aí que teve a ideia de integrar com o marketplace, integrar com RP, integrar com logística, integrar com soluções de e-mail marketing e assim por diante. Então, hoje a gente tem o ecossistema mais completo. Isso nada mais é feedback dos clientes. A gente começou a ter feedback, poxa vida, me ajuda a vender, me ajuda a vender. Então, quando a gente fala que o nosso cliente vai crescer esse ano 100%, é porque a gente está ajudando o nosso cliente também. E, por fim, a própria montagem da loja. A gente tem todo um processo de onboard bem elaborado, que mesmo a gente está operando hoje 97% em home office. A gente preparou a empresa para estar operando em home office, a gente está com todo mundo em casa hoje, sem perspectiva de voltar, né? Ninguém vai voltar com esses indicadores, né? E a gente consegue dar todo o apoio para o nosso cliente lançar a loja. Então, não é que ele compra a loja e o que eu faço agora? Putz, como que eu monto? A gente tem todo um atendimento online para garantir que o cliente monte a loja. Então, assim, o nosso foco é no cliente, seja com conteúdo, seja com integrações, seja com atendimento. É isso que a gente tudo online, óbvio, a gente tem uma empresa online, uma empresa digital, sempre digital, mas são 3 exemplos onde a gente colocou o cliente no colo e falou assim, o que você precisa? E a gente conseguiu converter isso em ações digitais. Fernando, olha como nós estamos sintonizados. A pergunta que o Johnny acabou de me mandar dizia respeito exatamente a isso.
A pergunta falava sobre a campanha que vocês desenvolveram na Globo News, que, aliás, ele elogiou, porque estava muito bacana. E qual era esse pacote de soluções que você acabou de explicar? É isso. Tá certo? É isso. Estamos ótimo. Conectados. Obrigado, Johnny. Bom, eu queria agora perguntar ao Bernardo uma coisa que intriga, né, aqueles que estão menos próximos do núcleo dessas questões que envolvem segurança digital. E você mesmo estava destacando, Bernardo, o uso de inteligência artificial para monitorar, para antecipar, para estar sempre tentativamente à frente do fraudador. Até onde vai a criatividade e a inovação na fraude? Porque com tanto instrumento de prevenção, era de se imaginar que em algum momento haveria uma redução das alternativas. Mas você mesmo estava destacando que parece que existe aí uma criatividade do mal que está sempre crescendo e criando alguma coisa diferente. Como é que você vê isso em termos de processo, olhando para o longo prazo? Vão continuar se renovando os caminhos da fraude ou chega um momento que isso vai estabilizar? Ótima pergunta. Assim, como eu disse, todo o meu background é inteligência artificial. Hoje a gente tem mais ou menos 80 pessoas em analytics, muitos formados em matemática, estatística, em universidades de primeira linha, mais uma equipe de TI gigante que faz isso tudo acontecer. Eu não posso dizer que a gente sai na frente do fraudador, mas se eu conseguir sair 6 horas atrás, eu sou um campeão, né? Muita gente, eu vejo muitos concorrentes, aventureiros, startups, tentando entrar no mercado de fraude com uma bala de prata. Fala, não, eu uso o device fingerprint. E o device fingerprint, ou seja, um ID do device, que a gente tem há 5 anos. Eu uso a foto. Eu uso documentoscopia, achando que uma delas vai resolver. E não é assim. A fraude é, por definição, probabilista. Ou seja, por um conjunto multidimensional de informações, multidimensional, eu estou falando centenas de informações, eu posso chegar numa probabilidade muito precisa de se é o Marcos que está comprando por trás dessa tela ou desse device ou não. E eu vou usar device se precisar, eu vou usar fotos se precisar, eu vou usar o endereço dele se precisar, eu vou usar o risco da região de entrega, eu vou usar atividade recente, eu vou utilizar o perfil do cartão de crédito com o que está sendo comprado, o histórico de compras comparado com o que está sendo comprado. Eu vou inferir se ele está comprando algo para alguém que existe naquela casa ou não. Então, a inteligência artificial, assim, eu nunca vi. Fala-se tanto em inteligência artificial e eu vejo todo mundo querer resolver o problema com uma coisa só. As pessoas são únicas em seus dados. Elas são únicas. Se eu tiver uma abundância de dados generalizada, a chance de eu saber que é você que está fazendo é imensa. Então, através de integrações, utilizando parceiros, inclusive diferentes, e combinando tudo isso, inclusive com técnicas de reconhecimento de padrões, a gente inova e consegue estar ali logo atrás do fraudador. Porque por mais que você tenha treinado uma rede neural com 1 bilhão de registros históricos, se o fraudador mudou o padrão agora, ela não vai pegar nada. É a mesma coisa que eu falei, né? Agora, ao invés de procurar o carro, que sua rede neural foi treinada para ver um carro na imagem, agora você quer procurar o cavalo, e você não treinou ela para cavalo. Então, isso envolve um time de primeira linha, reconhecimento de padrões, multidimensões de variáveis
e o know-how de fazer isso tudo combinado para chegar numa probabilidade de sim ou de não, ou seja, de fraude ou de bom. E com isso, isso não basta. Depois você tem que saber o que fazer com cada caso. E aí tem toda uma expertise humana que pode acabar até chegando num contato que seria a maior fricção possível, mas que acaba ocorrendo 1% das vezes. Então, eu falo isso com brilho nos olhos, porque eu sempre trabalhei com inteligência artificial, mas quando eu me deparei com fraude, eu falei, nossa, isso é trabalhar com inteligência artificial. Entendeu? Não é brincadeira o negócio. Muito bom. Juliano, mudando um pouquinho de área, mas convergindo, já que nós vamos falar de pagamentos, nós estamos aí próximos do lançamento do Pix, que é a moeda digital que foi criada no Brasil, de forma um pouco diferente do que existe na WeChat, o Alipay, WeChat Pay, Alipay, na China, mas com uma perspectiva de se transformar num elemento com um poder de mudar padrões do mercado muito grande. Especialmente por um cliente que ficou muito mais atento a essa história, né, do tocar dinheiro, tocar cartão, tocar coisas, com preocupações que não tinha anteriormente. Primeiro, como é que você vê a perspectiva de mudança do setor de varejo pela disponibilidade do Pix? E segundo, o quanto esse cenário atual pode favorecer uma mais rápida adoção da moeda digital? Olha, Marcos, a gente tem debatido bastante sobre formas de pagamento, né? Já tinha começado antes da pandemia, e, logicamente, agora, com o Low Touch Economy, certamente isso voltou para o topo da agenda. Nós já desenvolvemos todos os meios de pagamento, vamos dizer assim, os mais comuns dessa nova geração, né? Pagamento à distância, link de pagamento, QR Code, como a gente está desenvolvendo com o Mercado Pago, e a gente tem olhado com bastante atenção, né, esses novos adventos, né, o Pix, a entrada do WhatsApp, né, com pagamento. E o que a gente tem pensado bastante é que o mercado vai mudar, acho que a intermediação vai mudar. Isso a gente sempre olha com os bons olhos, né? Como bom varejista, eu estou sempre buscando as economias, então isso acho que pode se traduzir em economias para a gente nas taxas de transação. Acho que isso é bom, quando você tira intermediário, você pode obter melhores resultados aí. E eu acho que vai mudar, inclusive, a dinâmica dos marketplaces. É isso que a gente enxerga que pode acontecer, né? Eu estava discutindo até hoje num comitê que a gente tem sobre vendas digitais, né? O que vai acontecer quando realmente o Facebook entrar com tudo, como sendo uma plataforma de e-commerce concorrendo com diversas, talvez até com a local web, né? E a gente olha isso com bons olhos no sentido de ver oportunidades de intermediação e podendo chegar mais perto do cliente e mais rápido, né? Mas eu vou ser bem sincero com você, no dia de hoje a gente está incipiente nos modos de pagamento. O que eu fico feliz a gente viu no último pós-NRF, teve um debate muito interessante sobre os meios de pagamento digital, e é um assunto que os varejistas precisam muito da ajuda, inclusive de parceiros como a Local Web, né, que pode ajudar muito, que é um grande intermediário. Nós somos clientes da Local Web no serviço tradicional de hospedagem, mas eu estaria muito interessado em conhecer as soluções da Local Web para ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esses meios de pagamento. Mas a gente vê como uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais e chegar mais perto do nosso cliente. Bom, Fernando, a pergunta está feita. É a tua chance de trazer a resposta. Eu acho a Local Web, ela tem a solução própria de pagamento dela, mas nós somos uma plataforma agnóstica. Então a gente trabalha com PayPal, trabalha com o Mercado Pago, e nós vamos trabalhar com todas as soluções disponíveis no mercado. Esse é o conceito da nossa plataforma. A gente não empurra para o cliente a nossa solução.
a gente quer que o cliente utilize por conta própria, mas acaba sendo uma integração mais saudável e a gente acaba tendo uma taxa de utilização muito alta do IAPay, tá? Acima de 50% da nossa base utiliza o IAPay, mas sempre fornecemos todas. Mas eu concordo, Gouveia, a gente ainda está muito no começo, né? Nossa solução, ninguém usa celular para pagar nada no Brasil ainda, e o celular não é o fim ainda, né? O celular ainda é um device físico. Você imagina que com reconhecimento facial você vai pagar daqui a 2, 3 anos só com o seu rosto, né? Então a gente está caminhando ainda nesse aspecto. Eu concordo com o Juliano que tem muita coisa para fazer. Juliano, eu vou mandar o Williams falar com você, CEO da Tray. Vale o papo. Bom, nós estamos realmente conectados, viu? Porque, Fernando, a minha próxima pergunta era exatamente sobre reconhecimento facial e eu ia dirigi-la ao Bernardo, né? Nós já temos hoje, aqui no Brasil, o reconhecimento facial sendo usado para certificação de pagamento. Carrefour, por exemplo, é uma das empresas que está usando uma solução que, aliás, diga de passagem, nós temos um envolvimento com ela. Na sua visão, Bernardo, o reconhecimento facial no Brasil, ele tenderia a crescer rapidamente em termos de participação, mesmo considerando o fato, né, relatado a semana passada, que algumas organizações globais, por conta de questões envolvendo invasão de privacidade e outras coisas mais, têm se mostrado mais cautelosas, especificamente na Europa e nos Estados Unidos? Sim, o uso de reconhecimento facial tem crescido já há alguns anos no Brasil. Tem Acesso Digital, tem a Credit Defense, tem a Serpro, que usa os dados da carteira de motorista. Mas é importante a gente separar identificação de autenticação. Identificação é o seu device fingerprint. Você, com ele, é o seu fingerprint. Esse serve de identificação. Você não precisa de nenhuma outra informação. Na hora que você coloca a sua impressão digital, só existe você. Foto já tem que ser associada a alguma outra informação. Então, por exemplo, para esse CPF, essa foto aqui é dele. Aí as duas juntas te dão uma probabilidade alta ou baixa de ser você mesmo. Essa é a autenticação. E a gente aposta no crescimento e somos parceiros de todas as três, por exemplo. Só que, dependendo do processo que você está fazendo, por exemplo, para fazer uma simples compra, para fazer uma simples adesão a um app de delivery, às vezes o iFood ou a Rappi não quer incomodar o cliente tirando foto. Chega a ser invasivo demais. E nada é para todo mundo. Tem gente que não está nem aí, coloca a foto em qualquer lugar, coloca o rosto em qualquer lugar. Tem gente que não faz de jeito nenhum. Isso gera fricção. Então, em que eu aposto? De novo, eu volto no probabilista. Se com o CPF e device eu já consegui te autenticar, por que eu vou te pedir a foto? Certo? Se com o CPF, o device eu não consegui, mas eu sei o telefone que você usa e mando uma mensagem no telefone que eu sei que você usa e você coloca um token lá, eu já sei que é você, eu não preciso da foto. Agora, se nada disso funcionou, eu vou na foto. E se nenhum dos meus parceiros conhecerem a foto, eu vou numa ligação para você, perguntando coisas que só você sabe. Então, assim, diferentes níveis de fricção para diferentes dificuldades. É nisso que eu acredito. Biometria, para mim, é uma bala de prata. Do jeito que ela foi falada, é como se ela fosse para identificar. Provavelmente, não sei se na China está usando puramente para identificação, porque isso até seria possível com centenas de interações. Mas, provavelmente, ela, junto com uma outra, identifica que é aquela pessoa mesmo.
E na China, a gente tem muito menos problema de privacidade, que não existe praticamente, do que no Ocidente. Aqui eu acho que você pedir foto para todos os processos, eu acho que parte dos brasileiros vão ver isso como uma forma um pouco invasiva, mas que é um instrumento válido e muito útil de autenticação, com certeza, junto com todas as outras variáveis multidimensionais que eu falei. Olha, o tema realmente desperta atenção. Eu recebi aqui uma pergunta da Shirley, do escritório de advocacia Office Bloom. Shirley, eu não me atrevo a falar o seu sobrenome, porque com certeza eu vou errar. Então eu peço desculpa, mas dou o crédito do escritório. Ela pede a opinião do grupo sobre a nova legislação de proteção de dados brasileiros e como pensam as novas práticas de cada uma de suas empresas a partir do início da vigência da lei no Brasil. Podemos começar com você, Juliano? Posso sim. Bom, a gente tem muita experiência no Grupo Saint-Gobain com a GPDR na Europa, né? Então, eu diria toda a parte mecânica, metodológica, a gente está importando muita coisa da França, que é uma parte pesada, né? Uma parte pesada, a gente sabe que foi postergada para ser para o ano que vem, a gente já estava bem preparado nesse sentido. Isso coloca um grande desafio para a gente, eu acho que para todas as empresas que trabalham com os dados dos clientes de uma forma bastante fina, né? Nós estamos refazendo o nosso sistema de CRM. Então, essa lei ela chegou num momento bom, porque a gente está refazendo o nosso sistema já com essa perspectiva. Então, dos males o menor, nós temos um histórico, né, de base tanto do e-commerce como das lojas físicas que a gente vai ter que sanear para chegar nisso, mas eu acho que é saudável e eu acho que não vai impedir a gente ter uma intimidade com o nosso cliente. Para a gente, e né, no nosso caso, a gente trabalha com uma jornada extremamente particular, né, do que um varejo de recorrência. A nossa jornada acontece para as pessoas talvez 2, 3 vezes ou 4 vezes, se a pessoa é muito louca de fazer reforma 4 vezes na vida. E às vezes acontece mini jornadas de manutenção, de reparo e decoração. E durante essa jornada a gente tem uma recorrência muito grande. E a gente armazena dados né, muito detalhados e a gente não consegue viver sem esses dados, porque é um tiro tão curto, 3 meses a 6 meses, se a gente não tiver esses dados na ponta da língua para poder fazer oferta boa, ter a boa comunicação, ainda mais nos mundos digitais de hoje, a gente não consegue sobreviver. Então, eu vejo como um investimento grande de tempo e de tecnologia, mas eu acho que caiu no momento certo para a nossa empresa especificamente. Bernardo, você faria algum comentário, na realidade, de vocês? Quais são os potenciais impactos e quanto você vê as empresas preparadas para isso? A gente sempre trabalhou com uma coisa que se chama autorregulação, né? Tipo, a gente já se regula para que eu esteja acima de algo que venha legal ou formal quando aconteça. Então, a ClearSale sempre pediu autorização, quem usa a ClearSale sempre pediu autorização para enviar os dados para serviços de validação externos. A nova legislação, que copia a europeia e é, de fato, bem segura, bem como se diz, conservadora, e não julgo, acho correto, até para o caso da ClearSale, ela tira essa necessidade. Por quê? Porque ela diz lá claramente, inclusive por um parecer da Office Bloom, na ClearSale, e outro da Pinheiro Neto, eles falam, se você usa o dado no melhor interesse do consumidor, você não precisa da autorização dele. Agora, você pode usar só para isso. Eu não posso usar seu dado para fazer marketing, eu não posso usar para promoção, para nada disso. Agora, se eu uso o seu dado, se eu te mando uma mensagem para te proteger de uma fraude que estão tentando fazer no seu nome, eu posso. E entrou junto com isso a proteção ao crédito. Então, para a gente ficou mais simples. Agora, eu vejo muitos casos de varejo, daqueles que você vai comprar uma camisa e
e o cara começa a perguntar, em nenhum momento ali você autorizou aquilo. E com certeza é para marketing. Então, tem muita iniciativa aí nova, muita startup querendo trabalhar isso para tornar isso compliance com a LGPD. Do ponto de vista de antifraude, o simples fato de estar evitando fraude para o mercado e para o consumidor, a lei já autoriza usar sem mesmo um opt-in do cliente. Fernando, e no seu caso, com esse contingente de novos clientes que vocês incorporaram nesse período, você percebe sensibilidade para o tema ou ele, de fato, que tinha previsão de entrar no ar agora em agosto, depois foi postergado, vai entrar de novo, mas não vai ser punido imediatamente? Quão prontas as empresas estão para essa nova realidade? Fernando, está fechado o microfone. Teu mic está fechado. Pronto, agora está ok. Abriu. Ótima pergunta, Gouveia, porque para mim eu estou pronto, mas não adianta eu estar pronto, eu preciso que meus clientes estejam prontos, né? Porque eu tenho quase 400 mil clientes dentro da Local Web e eu estou fazendo um trabalho muito forte frente aos meus clientes para que eles conheçam a LGPD e se preparem para a LGPD, porque é muito comum o cliente dos meus clientes misturarem as coisas. Por exemplo, eu venho ferramenta de e-mail marketing. Eu não sou responsável pela base de dados do meu cliente. Então, se o meu cliente não segue a LGPD e está fazendo um spam, por exemplo, é ruim para mim, porque o cliente fala, pô, Local Web, estou recebendo um e-mail, não sei o que, com a tua ferramenta, tem muita mistura. Então, é importante que o meu cliente seja preparado, e a gente está tentando conscientizar o nosso cliente. Só que eu acho que tem conscientização de grandes empresas. Por exemplo, todos aqui nessa sala certamente estão conscientes e preparados, né? Só que eu não tenho tanto conforto que está todo mundo, principalmente as pequenas e médias empresas. Então, tem um trabalho que eu tenho que fazer, estou fazendo junto aos meus clientes de conscientizá-los. Ok. Bom, gente, primeiro que o Johnny acabou nos mandando uma mensagem, ele está com um problema de conexão, não vai conseguir voltar para a sala para fazer as questões que ele tinha também. Eu tenho dúvida que seria ótima a presença dele, mas ele pediu desculpa principalmente a vocês pelo problema que ele está enfrentando. Nós já estamos aí com 1h e quase 20 de papo para uma reunião que era prevista em 1 hora, o que mostra o quanto o tema desperta interesse, desperta atenção e, obviamente, as informações que vocês estão trazendo e a forma como estão trazendo tornam esse papo extremamente agradável. Mas eu queria fazer uma rodada final e nós vamos começar com o Bernardo. E a pergunta é para os três basicamente a mesma, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, numa velocidade incrível e, como colocamos no início, né, com uma amplitude e uma profundidade que impressionam. Agora, de tudo isto, o que vocês entendem, na sua visão, veio para ficar e o que é borbulha que vai passar? Para deixar essa mensagem final compartilhada com quem está nos acompanhando. Começamos com você, Bernardo? Pode ser. Fazer planejamento estratégico hoje é uma ação de descobrir isso, né? O que veio para ficar e o que vai passar. E às vezes eu gosto de pensar como consumidor. E eu fico pensando, será que as vendas do e-commerce, quando tem fases, né? Tem agora, tem começa reabrindo, depois nós vamos ter vacina e aí tudo poderia voltar a ser como era antes. E a gente fica medindo essas coisas. Então, como consumidor, eu vou dizer o seguinte: a gente não tinha o hábito de comprar supermercado online. Comprava na loja física. E aí eu tomo muita água com gás, por exemplo.
E a gente saía com aqueles fardos de água com gás, carregando aquilo, colocando no supermercado, etc. Até que a gente teve a bela experiência de comprar 48 águas com gás, 24 Coca-Cola de 2 litros, caixas de leite, etc. E não ter que carregar nada com frete grátis, estava na minha casa. Como é que pode uma coisa dessa voltar atrás? Né? Então, parte vai voltar, parte não vai voltar. A minha empresa, a gente colocou todo mundo em home office. E as pessoas, isso era um desejo antigo meu. A maioria das pessoas pegavam 1h30 de transporte para ir, 1h30 para voltar, ou seja, perdiam 3 horas do dia para mexer na internet e conversar com o supervisor dela. Que ela pode conversar igual a gente está fazendo essa live aqui. Isso vai voltar? Vai voltar híbrido. Então, eu vejo muita transformação em real estate comercial. E se tem no comercial, também no residencial, porque muita gente vai querer ter um escritório em casa. Eu vejo gente querendo morar nos arredores de São Paulo numa casa maior e não num apartamento, talvez. Mas eu acho que a transformação digital não vai ser, talvez, tão rápido, ficar no pico de abril, maio, mas eu acho que em termos de compras online, de hábitos online, lembrando que a Caixa digitalizou mais ou menos 15 milhões de pessoas, né? Eu acho que pelo menos uns 70% dela fica, e com o crescimento vegetativo, o ano que vem a gente já retoma esses patamares com certeza, de maio, mesmo com vacina. Muito bom. Fernando, e na tua opinião? Vamos lá. Eu acho que, como o Bernardo colocou, vai ter uma série de mudanças de hábitos comportamentais, sociais, que aí é infindável, né? Desde como a gente viaja, como a gente mora e como a gente e assim por diante, né? Isso não tem dúvida. Eu acho que, em relação ao home office, nós estamos em home office e nunca mais voltaremos a ser full-time on-site. Isso não vai acontecer. Não acho que ninguém vai... Eu não acho que, no meu caso de local, nós não voltaremos a ser 100% on-site, nem 100% home office. Eu acredito no modelo híbrido. Eu acho que presencial tem alguns pontos interessantes, principalmente quando você fala de desenvolvimento de produto, né? Eu acho que tem atividades aí que, quando você fala de trabalhar com a parte de produto, com marketing, PO, tem uma interação importante, né? Agora, com relação ao e-commerce, eu acho que eu vejo um crescimento que não reduz. Vou falar um pouco de GMV. Eu acho que o GMV cresceu muito, ele não vai reduzir. Eu acho que ele fica. Primeiro, porque o Covid não tem prazo para acabar. Mudou aqui. Voltei. Ninguém sabe quando acaba. A gente está com um volume alto de contaminação, volume alto de mortes. Aí reduz, aí tem a nova contaminação. Então, eu acho que não está claro que as pessoas vão parar de comprar online. Então, quem entrou está gostando. A gente tem pesquisa que nós fizemos com a nossa base que praticamente 100% de quem comprou pela primeira vez vai comprar pela segunda vez. Isso é um fato. Então, não vai ter queda. Eu acho que vai continuar acelerando o volume de novas lojas. O Brasil tinha mais ou menos, antes do Covid, metade, 50% da digitalização do varejo em relação aos Estados Unidos e 25% da digitalização em relação à China. Então, a gente nada mais está fazendo do que está tirando esse gap em relação a esses países. Então, o aumento do GMV vai ficar, o crescimento de lojas vai continuar aumentando. Eu acho que essa aceleração da digitalização veio para ficar. Bom, Juliano, eu te deixei por último para responder essa pergunta, porque, de alguma maneira, você tem o privilégio de estar numa organização que, como você destacou no início, tem 355 anos de história. Portanto, passou por uma infinidade de crises
as mais diversas, em diversos lugares do mundo, que é outra característica do grupo, né? Como é que você vê o que fica e o que vai se tornar borbulha? Ótimo, Marcos. Concordando, mas sem me aprofundar, eu acredito que os níveis de e-commerce, de atividade no e-commerce vão ser mantidas. O digital, tudo digital vai ser posto à prova e vai continuar. Sem dúvida, o home office é uma realidade, então vai mudar a dinâmica, as pessoas passando mais tempo em casa, e esse é o primeiro ponto que eu acho que vai ficar e que é muito bom para o meu negócio. As pessoas ficando mais em casa vão desgastar mais os equipamentos, vão ter que trocar, fazer reparo e manutenção, vão olhar o defeitinho na parede, vão querer pintar, vão olhar a almofada do sofá que está velha, vão querer trocar, ou seja, vão querer gastar mais com a casa, e isso é muito positivo, eu espero que fique. Eu acho que é um wishful thinking aqui, mas eu acho que deve ficar, porque é uma dinâmica dura, eu acho que vai penalizar alguns, mas o movimento em direção à casa vai melhorar. Uma outra coisa que eu vejo com muito bons olhos, que era o movimento que a gente já está indo, que é o reforço realmente da multicanalidade, né, do clique e retire, das trocas multilojas, e de todos os serviços que a gente tem de entrega rápida e tal. E aí me faz pensar que uma coisa que o ponto de venda já se transformou nessa pandemia, que deve ficar, eu já até falei num evento que eu participei com você, que o ponto de venda antes ele era só o ponto de venda. Ele se transformou num ponto de experiência. Inclusive, a gente desenvolveu muitos showrooms bonitos para as pessoas experimentarem com experiência digital. E hoje ele fica como um ponto de experiência, mas, sobretudo, um ponto de conveniência. De retira, de trocas fáceis, inclusive de drive-thru, de retira de produtos sem entrar na loja, com low touch. E eu acho que isso deve ficar. E do lado que não deve ficar, infelizmente, o coração me diz uma coisa e minha cabeça diz outra. Então, minha cabeça diz o seguinte: a questão da responsabilidade social, apesar de estar na agenda de todos os líderes, de ser tema do Fórum Global, de fundos de investimento estarem entrando, eu não tenho certeza que deve ficar no curto prazo. Então, toda essa onda de solidariedade, de responsabilidade social, porque eu acho que, no final das contas, eu tenho um lado um pouco pessimista sobre o consumo, eu não sei necessariamente se o consumo vai ser mais responsável. Eu não sei se, depois que isso tudo passar, o líquido de tudo isso não vai ser pequeno demais perto do que a gente espera. Eu gostaria, meu coração diz que poderia ser melhor, mas eu acho que isso, infelizmente, é borbulha, e eu acho que tem talvez um processo de amadurecimento que ainda não faz com que esse nível de responsabilidade, pelo menos no Brasil, ainda fique. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar antes que volte essa agenda no consumo e, por consequência, nas empresas de responsabilidade social. Bom, gente, eu adorei nosso papo. Estamos aqui há 1h30 conversando. Acho que vocês trouxeram um conteúdo sensacional para muitas pessoas, eu tenho certeza. Aspectos que vocês colocaram são de absoluta novidade. Outros, talvez, mais insiders dos segmentos, podiam ter uma visão sobre eles, mas seguramente aprofundaram pela voz, né, de quem está fazendo isto no dia a dia e com o dedo no problema. O Johnny pede mais uma vez desculpas por não poder participar do final da nossa conversa, pede um especial agradecimento a vocês por terem aceito estarem conosco, e eu queria renovar este agradecimento e agradecer principalmente pela abertura, pela disponibilidade, pela forma franca, direta com que vocês trouxeram as informações, Bernardo, Fernando, Juliano, e eu tenho certeza que quem nos acompanhou nesse Lead Talks aproveitou muito. E acho que todos nós estamos vivendo esse momento com essa característica, né? A abertura para aprender muito mais e a intensidade com que estamos aprendendo. Bernardo, Fernando, Juliano, muito grato a vocês que estiveram conosco nesse Lead Talks. Muito obrigado também. E acompanhem a programação do Lead Talks, que tem tido coisas interessantíssimas, como a que tivemos essa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite.